Bom dia, a graça e a paz, amém? Glória a Deus. O Senhor preparou essa manhã para nós, amém? Para nós chegar diante dEle, nos apresentar com louvor e cânticos, e preparar essa manhã para que podemos dar o nosso melhor para Ele. A Bíblia diz que devemos servir a Deus com alegria e entrar diante dEle com louvores. Eu quero te convidar a fechar seus olhos nessa manhã para dar início a esse culto. O Senhor, Ele nos criou para o louvor e a glória. Isto, Ele nos criou para adorar a Ele. Mas nós não devemos adorar a Deus por uma obrigação, porque isso é viver segundo a carne. E no texto em João 43 fala que nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então devemos adorar em espírito. Sendo assim, todo aquele que ama a Deus e adora de coração por amor, este é o cristão que vive segundo o Espírito Santo de Deus. Portanto, quando nós estamos diante de uma porta para entrar à casa do Senhor, nós devemos entrar com gratidão, dando todo o louvor que Ele merece e glorificando o Seu nome santo, pois isso o Senhor, Ele é digno de receber todo louvor e toda adoração. E o convite que eu faço para você nessa manhã é entregar o seu coração, entregar de toda a sua força, a sua alma, louvar ao Senhor, dar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, tudo que Ele merece. A mesa de banquete está preparada, querido. A mesa está preparada e o Senhor te convida a fazer parte nessa manhã. Eu quero que você louve ao Senhor como você jamais louvou. Eu quero que você dê o seu melhor nessa manhã. Entregue o seu coração. Deixa que Ele faça tudo o que você precisa. Que você venha sair de uma forma diferente que você entrou. Deus, nós te agradecemos nessa manhã, Pai. Nós queremos engrandecer o Teu nome neste lugar, Senhor. Queremos dar ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, porque o Senhor é digno, Pai. E queremos convidar ao Senhor para fazer parte, ó Pai, das nossas vidas. Fica à vontade, Senhor. Fica à vontade, Senhor. Fica à vontade, Senhor. Fica à vontade, Senhor. Que nesta manhã não seja uma manhã diferente. Convide a
Presente na hora que você colocou a planta dos seus pés ali na entrada. Ele está aqui nesta manhã. Manhã de comunhão,
manhã de ceia, manhã de fortalecimento. Aleluia. Nós queremos nos entregar a Ti, Jesus. Queremos entregar nesta manhã tudo que nós temos. Queremos entregar a Ti o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. Quando nós enchemos da presença do Espírito Santo de Deus, quando nós esvaziamos daquilo que somos e deixamos que Ele nos preenche daquilo que Ele é, nada poderá nos consumir. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nada nos consome. Aleluia, Jesus. Sarabaxere, canta labaxere, canta. Aleluia, Jesus. Quebrantado me achego aos Teus pés outra vez. Tua voz preciso ouvir em meu coração, guiando-me. Me entrego a Ti, ao Teu querer me no santo lugar, minha alma segura está. Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda meu ser. Eu Te amo, Te eu me prostro aos Teus pés outra vez. O Teu amor constante meu coração, curando-me. Diga! Entrego a Ti, ao Teu querer no santo lugar, minha alma segura está. Vem com Teu fogo, vem com Teu fogo em meu coração. Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda meu ser. Eu Te amo, Te amo. Vem com Teu fogo em meu coração. Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda meu ser. Eu Te Vem com Teu fogo nesta manhã, Pai. Venha com Teu fogo ardente e cheia a Tua igreja do Teu Espírito Santo de Deus, ó Pai. Sem o Teu Espírito Santo nada somos. Sem a Tua presença nada somos, ó Pai. Oh, Jesus. Venha manifestar o Teu poder esta manhã, Jesus. Declara o
meu ser, eu te amo, te amo. Declara o Senhor nesta manhã. Vem com teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda meu ser, eu te amo, te amo. Vem com teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda meu ser, eu te amo. Receba nesta manhã o louvor da tua igreja, Jesus. O melhor que temos te oferecemos neste momento, ó Pai. Venha conduzir este culto nesta manhã, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluias. Aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém, glória a Deus. Que momento tão maravilhoso. Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é tremendo. Aleluia. Vamos neste momento fazer uma breve reflexão sobre dízimos e ofertas. E antes eu quero dizer que as crianças de 1 a 11 anos podem se dirigir a Casa Kids, que ali elas terão uma ministração toda especial, glória a Deus. Já estão indo aí felizes, correndo, maravilha, glória a Deus. E também eu quero dizer a todos que nos visitam, vocês são bem-vindos, mas essa palavra não é direcionada para vocês. Então não se sinta de forma alguma constrangido nesta manhã, quando nós vamos agora falar sobre dízimo e oferta. Amém? Vamos ler Mateus, capítulo 4, versículo 8 em diante. Mateus 4, versículo 8 em diante. Diz assim: levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviam. Glória a Deus. Irmãos, que bênção, né? Quando nós olhamos para a vida do Senhor Jesus, tudo que Ele fez, realmente Ele deixou para a gente um legado. Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor, e nós temos que estar bem atentos à palavra de Deus. A tentação de Jesus, que é o capítulo 4 aqui de Mateus, né? Também está escrito em Marcos e Lucas, sobre a tentação. E nesse ponto específico, né? O diabo tentou a Cristo, tentou o nosso Senhor, numa área que é recorrente de sermos tentados pelo diabo, né? Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, a gente observa que, dentre as várias aplicações aqui desse texto,
a intenção do diabo foi exatamente tirar Jesus do foco da sua missão, do foco do seu propósito. Jesus não veio aqui para se tornar governador, nada disso. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas ele falou assim: o meu reino não é deste mundo. Mas ali, o que acontece? Naquele momento, Jesus foi provado, porque o que mexe com nós, o que mexe com o ser humano, o que move o ser humano, é ambição e sonho. Não é isso? Todos nós temos um nível de ambição, nós temos que ter ambição na vida. Ambição, esse termo ele tem um sentido um pouco errado, porque a pessoa fala assim: você não tem ambição, não? Não, nós temos ambição. Eu quero aprender a tocar teclado para louvar a Deus, é uma ambição que eu tenho, né? Eu quero trabalhar, eu quero crescer profissionalmente, é uma ambição. O que tem de errado nisso? Nada. O que move as pessoas é ambição e sonho. Mas o que deve embasar a ambição e o sonho é o trabalho. Trabalho. E aí, dentro disso, o nosso trabalho, nós temos que buscar isso de Deus para que o nosso trabalho esteja alinhado com a nossa missão de vida. Muitas vezes o nosso estresse, a nossa tristeza, a nossa angústia, é porque o meu trabalho não está em nada cooperando com a minha missão de vida. E aí eu entro em choque, todo dia eu sofro, todo dia eu fico angustiado, porque o meu trabalho se torna um sofrimento para mim, porque ele está desalinhado com a minha missão de vida. E aqui, o diabo propôs para Jesus uma coisa, falou: olha, eu vou te dar tudo, mas se você me adorar. Peraí, mas como assim? Porque quando nós colocamos algo na nossa vida que nos tira da nossa missão, aquilo ali se torna um Deus na nossa vida. Aquilo se torna um ídolo na nossa vida. E muitas vezes as pessoas não percebem, mas elas colocam, principalmente essa busca aí pelo tudo, né? Tudo isso te darei. O que é que o diabo ofereceu para Jesus? Os reinos do mundo, a glória deles, né? As riquezas do mundo. O diabo falou assim: eu vou te dar tudo isso aí se você me adorar. Significa o seguinte: Jesus, deixa de lado a sua missão, deixa de lado o propósito para o qual você nasceu, deixa de lado esse Deus, vem andar comigo que eu vou te dar tudo. Tudo que você quer eu vou te dar. E às vezes nós não percebemos que nós entramos nessa roda sem fim, numa roda de ter um outro Deus, outros deuses em nossa vida. E aí a pessoa, em nome desse Deus, em nome dessa busca frenética, né, pela glória dos reinos, por tudo isso aí, ela começa a perder família, começa a perder ministério, começa a perder os amigos, perde um monte de coisas. Deus não tem isso para nós. Deus não quer que você, que eu, abramos mão da nossa família, do nosso ministério, e principalmente da pessoa do nosso Deus, do Espírito Santo em nossa vida. E isso se traduz, isso se materializa pela questão de como nós lidamos com o dinheiro. Porque o dinheiro, na verdade, ele é o símbolo de tudo isso aí. As pessoas confundem muito dinheiro é ser muito bem-sucedido, pouco dinheiro é ser um fracassado. Será que é isso mesmo? Mas eu tenho muito dinheiro, mas onde está Jesus na sua vida? Você trabalha em 3, 4 empregos, não tem tempo para nada, não tem tempo para vir à igreja, não tem tempo para louvar, para orar, para buscar a Deus. Ao Deus aí. Ao Deus, a gente vai lá e se curva diante de um Deus. O Deus dinheiro, o Deus, né, fama, o Deus seja lá o que for. Então, quando nós trazemos ao altar do Senhor o nosso dízimo, a nossa oferta, na verdade, além de contribuir com a obra de Deus, né, isso é uma coisa muito clara, porque se você quer ter uma placa nova, uma cadeira boa, um instrumento bom, isso é oferta. Isso aí a gente lida com isso com muita naturalidade.
Igreja não é uma empresa que vende produto, vende serviço. Igreja vive de ofertas, é isso, né? Então, se eu quero ter tudo isso, eu vou ser um contribuinte fiel na obra de Deus. Não é uma troca, não é troca. Deus vai te abençoar do mesmo jeito. Agora, também, além de ser um contribuinte fiel, eu estou colocando o dinheiro no lugar dele. Não quero ser escravo do dinheiro. Eu quero ser o senhor do meu dinheiro. Eu vou mandar no meu dinheiro, não é meu dinheiro que vai mandar em mim. E o dinheiro é tão ingrato que quanto mais a gente fica endeusando ele, mais ele fala assim, você precisa de mais. E aí entra naquela curva, chega para o Bill Gates e pergunta se ele tem o suficiente. Chega para os milionários, bilionários aí, pergunta se eles têm o suficiente. Eles vão falar assim, não, eu preciso abrir mais empresa. Eu preciso lançar um produto novo no mercado. Eu preciso dominar. Eu quero ser o número 1. E assim, a humanidade vai se perdendo nessa palavra aqui. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mas Jesus não se curvou a isso, amém? Nós também não podemos nos curvar. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus, abençoar o seu trabalho, ambição e sonho. Continue sonhando, tenha ambição sim, mas trabalhe e coloque Jesus no centro da sua vida, que é isso que tem que ser. Aleluia. Senhor, obrigado, Pai. Deus amado, nós aqui somos pequenos, somos falhos, precisamos de Ti, precisamos da ação do Teu Espírito para nos ensinar todos os dias. E aqui, Senhor, que nós façamos como o Senhor Jesus fez, meu Deus, colocando os reinos, a glória, o poder em segundo plano, e colocou, aleluia, a Tua palavra em primeiro lugar na vida dele. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, como diz a Tua palavra. Que nós também, Senhor, possamos colocar o Senhor Jesus no lugar de honra na nossa vida. Quero aqui também abençoar o trabalho da igreja, dos irmãos, o trabalho, o dinheiro, meu Deus, que cada um recebe com suor, ali, meu Pai, todos os dias, abençoe, para que os irmãos, a igreja, cada um de nós, consigamos realizar, sim, os nossos sonhos, tenhamos ambição, sim, de crescer, de ser frutífero, de caminhar, mas que tudo seja debaixo da Tua bênção, meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, te agradecendo. Glória a Deus. Nós vamos ler 2 textos como base para o sermão de hoje de manhã. Abra comigo no livro de Levítico, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 9. Vamos pular o 10 e o 11 e ler o 12. Levítico, capítulo 6, versículo 9. Todos acharam? Ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sob as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. Verso 12. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. Obrigado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Vamos agora lá para o Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Deixe a sua Bíblia aberta que nós vamos ler bastante a palavra de Deus nessa manhã. 1 Tessalonicenses 5, 19.
Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Deus, obrigado por essa palavra, fale conosco, me use nessa manhã, por graça e misericórdia, em nome de Jesus, amém. Queridos, semana passada, Deus me deu a direção de falar sobre vida espiritual zelosa e fervorosa, zelosa e apaixonada. E nessa semana agora, não foi diferente. A direção é que eu continue falando sobre vida espiritual fervorosa. Todos nós sabemos que para se esfriar espiritualmente, nós não precisamos fazer nada. Naturalmente nos esfriamos. Nós temos essa tendência. No Velho Testamento, no texto que lemos, em Levítico 6, deixa claro que o fogo sobre o sacrifício nunca poderia se apagar sobre o altar. E quem era exclusivamente responsável por isso era a tribo de Levi, os sacerdotes da tribo de Levi. No tempo do Velho Testamento, a gente entende que é um tempo que já passou. Jesus se fez sacrifício em nosso lugar, por ele ter feito e sido sacrifício em nosso lugar, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, fazendo de todos nós agora sacerdotes, e por isso nós temos livre acesso à sua presença, sem termos que oferecermos sacrifícios de animais. E mais do que tudo isso, o coração do crente, após o sacrifício de Jesus e a descida do Espírito Santo, se tornou o altar de Deus, se tornou a habitação de Deus. Nosso corpo se tornou o santuário de Deus. Teólogos gostam de dizer que Deus, especificamente no dia de Pentecostes, Ele tabernaculou em nós. Ele fez de nós o seu tabernáculo. Ele fez de nós a sua morada. Ele fez de nós o seu santuário. E esse Deus, Espírito Santo, ele é simbolizado na Bíblia pelo fogo. E em 1 Tessalonicenses 5,19, apóstolo Paulo, entendido disso, ordena para a igreja de Tessalônica o mesmo que foi ordenado lá atrás no Velho Testamento. Porque a dinâmica da Bíblia é essa, o Velho Testamento sempre apontando para o Novo e o Novo sempre explicando o Velho. Então, não apagueis o fogo do altar, Levítico, não apagueis o Espírito Santo dentro de vocês. Paulo dizendo. Paulo dizia isso para toda uma igreja, trazendo a realidade teológica que é possível não só toda uma igreja apagar o fogo do Espírito, mas qualquer crente também conseguir apagar o fogo do Espírito dentro de si. Ou seja, é possível o crente continuar salvo, porém sem viver e experimentar o frescor, o poder do Espírito Santo na sua vida e através da sua vida. O fogo do Espírito tem que queimar continuamente no altar do nosso coração, e não podemos deixar esse mesmo Espírito Santo se apagar. Assim como foi lá no Velho Testamento, e lá o fogo não podia cessar, e tinha que ser constantemente alimentado, nós da mesma forma não podemos perder o fervor. O fogo do Espírito foi colocado dentro de nós no ato da nossa conversão, e a partir de então, nós temos a responsabilidade de o mantermos aceso,
de o mantermos vivo e constante dentro de nós. Não apagar o Espírito Santo é uma ordem. Nós somos proibidos pelas Escrituras que no exercício da nossa fé, que no exercício do nosso relacionamento com Deus, viemos a nos esfriar. O cristão tem como obrigação de não deixar a chama se apagar. Eu e você temos a obrigação de termos uma fé fervorosa. Temos a obrigação de adorarmos a Deus com fervor. Temos a obrigação de servirmos a Deus com zelo e paixão. Não existe opção para o verdadeiro crente em Jesus. Ou ele queima com fogo do Espírito Santo, ou ele se encontrará vulnerável, seco, sem brilho, sem vida. Queridos, por que este assunto é tão sério? Por que este assunto é tão urgente para ser falado para a igreja do Senhor dos nossos dias? Respondo. Porque o fogo simboliza a pessoa do próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é fogo. Deuteronômio 4:24, o Senhor seu Deus é fogo consumidor, Ele é Deus zeloso. Deus por várias vezes se revelou no Velho Testamento com fogo. O Deus Espírito Santo em nós se revelará, se expressará também com fogo. Todo crente, verdadeiramente crente, salvo graciosamente por Deus, tem o Espírito Santo, tem o próprio Deus dentro de si. Quem tem o Espírito Santo deveria se encher dele, e quanto mais cheio, mais fogo, quanto mais cheio, mais paixão, quanto mais cheio, mais zelo. O crente cheio do Espírito Santo, ele se tornará um tição em chamas. Se tornará uma tocha acesa, iluminando e aquecendo qualquer lugar que ele tiver. Ele se tornará um crente atraente, não repelente. Todo mundo que está queimando no fogo do Espírito, tem gente atrás dele, querendo queimar como ele queima. Quem tem o fogo do Espírito aceso, queimando dentro de si, ele está inflamando pessoas. Quem deixou o Espírito se apagar, está esfriando pessoas. Quando perguntaram para John Wesley, por que tanta gente saía de longe para o ouvir pregar, ele respondeu, eu me coloco em chamas, e as pessoas vêm, só para me verem queimar. Todas as virtudes da vida cristã, todas as vitórias da vida cristã, contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, depende do quanto do fogo de Deus tem dentro de nós. É por isso que Paulo fala em tom de ordem, não apagueis o Espírito. Não apagar o Espírito Santo, não é um conselho. Não apagar o Espírito Santo é uma ordem, é um mandamento. Queridos, viver a vida cristã de verdade, viver em obediência a Deus, viver renunciando à vontade da nossa carne, querido, isso não é difícil, é impossível. Por isso que precisamos do fogo aceso e constante dentro de nós. Porque quem nos capacita é o Espírito Santo. Deus deu a missão para os apóstolos serem suas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Mas para ter condições para tal desafio, Deus antes os batizaram com o Espírito Santo. O cristianismo é vida. O cristianismo é entusiasmo, é paixão ou não é nada. Crente lento,
crente desapaixonado, ele é uma pedra de tropeço para o cristianismo. Romanos 11:12, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. A frase não sejais remissos significa, não seja lento, não seja lerdo, vagaroso na tarefa de ser intenso. Queimar de paixão por Jesus e sua obra é mandamento bíblico. Mas você pode me perguntar, pastor, como vigiar o suficiente para que o fogo do Espírito não se apague dentro de mim? Como não deixar isto acontecer? Porque se você observar, o texto não fala só de manter. O texto fala de não deixar apagar. Para não apagar o fogo do Espírito, que tal você e eu sabermos exatamente quais os elementos que conseguiria apagar esse fogo? E vamos lá. Primeira coisa que pode vir apagar o fogo do Espírito dentro de nós, a falta de combustível. O que mantém um fogo aceso, alto e voraz, é o combustível. Quanto mais combustível jogado no fogo, mais intenso ele fica. O fogo só permanece enquanto ele for alimentado com algum tipo de combustível. O fogo do Espírito dentro de nós, a mesma coisa. Para ele não se apagar, para ele continuar aceso, não podemos deixar faltar combustível. O fogo, ele busca alimento. O fogo, ele busca combustível. Ele é obstinado a continuar aceso. Você já observou que quando o fogo em uma fogueira está fraco, se apagando, é só você jogar combustível que o fogo reage, que ele cresce, que ele explode. E quais são os dois combustíveis principais para aumentar o fogo do crente? Bíblia e oração. Ninguém crescerá em unção, ninguém crescerá em poder, em paixão, sem palavra e sem oração. Todo crente deficiente na sua vida devocional pode observar, ele não consegue ser constante por muito tempo. O fogo de quem tem vida devocional deficiente tem prazo de validade. Vocês lembram de Moisés diante da sarça ardente? O que chamou a atenção de Moisés não foi a sarça pegar fogo. Ele já tinha visto outras sarças pegando fogo. Ele trabalhava no deserto, era o seu ambiente de trabalho, o sol muito quente, as folhagens das sarças frágeis, então com intenso calor, era normal a sarça pegar fogo, era normal. O que chamou a atenção de Moisés foi a sarça pegar fogo e ela não se consumir, e ela não se apagar. Eu já vi muita gente queimar com fogo do Espírito em congressos, queimar com fogo do Espírito em vigílias, em retiros, em chegadas de encontro, mas queimou só ali, e nunca mais se viu queimando de novo. O que me impressiona não é a pessoa queimar uma vez, o que me impressiona é essa mesma pessoa continuar queimando por toda a vida. O que vai fazer você agradar o coração de Deus e deixar um testemunho de vida espiritual verdadeira para o mundo, não é você pegar fogo, é você nunca deixar o fogo se apagar. Não é só queimar, é ficar aceso. Então, para sermos como aquela sarça que Moisés viu no deserto, que não só queimava, mas continuava queimando, sem se consumir, nós precisamos da palavra
e oração como combustível. Palavra e oração têm o mesmo valor a nível de combustível. Mas vamos falar primeiro do combustível que é a palavra. Abra comigo em Jeremias 23, 29. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo? E como um martelo que despedaça a rocha? Vou ler de novo para quem não tinha encontrado. Não é a minha palavra como fogo? E como um martelo que despedaça a rocha? Igreja inflamada pelo fogo de Deus, não é igreja cheia de profecias e línguas estranhas, é igreja cheia da palavra. Se uma igreja tem mais profecias e línguas estranhas do que palavra pregada, esse fogo é fogo estranho. Colossenses 3,16 está escrito: habite abundantemente entre vós, o que? A palavra de Cristo. Pode ter revelação? Pode. Profecia? Pode. Línguas estranhas? Pode. Mas o que tem que abundar está em Colossenses, a palavra de Cristo. A palavra de Deus. A palavra do Senhor. Vocês lembram dos discípulos no caminho de Emaús? Viajando ao lado de Jesus. Quando os olhos deles são abertos e eles percebem que o viajante era Jesus, eles dizem: olha só, porventura não queimava o nosso coração enquanto ele expunha as Escrituras. É impossível um crente verdadeiro não sentir o coração aquecido enquanto está lendo a palavra. A palavra de Deus, quando lida, a palavra de Deus, quando ouvida e reverenciada, vai trazer fogo, vai trazer poder, vai trazer ânimo, vai trazer direção. O segundo combustível é a oração. Querido, é mais fácil você encontrar um elefante com asas voando por aí, do que encontrar paixão, fogo na vida de um crente que não está orando. É mais fácil. A falta de paixão de um crente, a falta de ânimo em um crente, denunciará que tal crente abandonou o quarto da oração. O fogo do Espírito em nós será alimentado com o azeite da oração. No Antigo Testamento, o azeite batido era o combustível usado para produzir fogo no candelabro de ouro que ficava dentro do tabernáculo. O azeite da oração produzirá fogo, aumentará o fogo dentro de você. Vocês já observaram que na semana que você mais ora, são as semanas que você se sente mais forte? Quem já observou isso? Que você se sente mais cheio de fé, mais ousado, mais apaixonado, mais fervoroso, mais cheio do Espírito Santo, mais cheio de autoridade. Quando você ora uma semana toda, você fica procurando gente endemoniada para expulsar. Se é assim, você fica: eu quero demônio, eu quero expulsar, eu quero dar uma ordem de autoridade. Por quê? Na oração a gente se sente forte, a gente se sente cheio do Espírito. Deus é muito bom. Queridos, se Jesus, enquanto homem na terra, via necessidade de orar, imagina a gente. É num lugar secreto da oração que a batalha é perdida ou ganha. Orar é se despertar para uma nova ação. E saber e querer orar é tão importante. Querido, os discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus. Eles viram de tudo a nível de maravilhas que vocês possam imaginar. Viram tudo. Leproso ser limpo, morto ressuscitando,
Jesus andando sobre as águas, imagine isso, surfar sem prancha. Os discípulos viram comida multiplicando, imagine você com esse poder de multiplicar comida, que maravilha! Eles poderiam ter falado: Jesus, ensina a gente a multiplicar comida, ensina a gente a andar sobre as águas, ensina a gente a ressuscitar os mortos. Não. Jesus, ensina a gente a orar, ensina a gente a buscar o Pai. Eles sabiam que todo aquele poder que era expressado por Jesus vinha da comunhão de Jesus com o Pai, através da oração. Vida de oração não é você conseguir orar muito, tá bom, gente? Vida de oração é não conseguir orar pouco. Se tem alguém frio aqui entre nós, precisando aumentar o fogo do Espírito, comece alimentando o fogo com combustível da palavra e da oração. Amém? Outra coisa que apaga o fogo, Tiago 4, vamos achar Tiago aí? Lá no finalzinho da Bíblia, Tiago 4:4. Tiago 4:4. O texto diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se tornará inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar entre nós? Outra coisa que apaga o fogo é a nossa infidelidade espiritual. Muita gente está frio, gelado espiritualmente, porque andaram flertando com o mundo. A Bíblia diz que aqueles que se tornam amigos do mundo se constituem inimigos de Deus. E um detalhe interessante no texto é que o texto diz que não é Deus que se torna o nosso inimigo quando amamos o mundo. Somos nós que nos tornamos inimigos de Deus. Pastor, como identificar o que é do mundo? Tudo que Deus odeia é do mundo. Tudo que contraria a palavra, que contraria as Escrituras é do mundo. Duvida? 1 João 2,16, está lá no finalzinho. Eu quero te deixar ágil em abrir as Escrituras. Não quer aprender em casa, vai aprender aqui então. Primeiro João, todos acharam? 2,16. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Isto é amar o mundo. O verso 5 de Tiago, que também lemos, diz que por causa do poder de sedução do mundo, Deus tem ciúmes de nós. Ciúmes em qual sentido? Deus tem zelo, Ele nos quer como propriedade exclusiva dEle. Alguém falou assim: pastor, o senhor crê que crente pode ficar endemoniado? Eu, claro que não. Por quê? Nós somos propriedade exclusiva dEle. Um crente verdadeiro, um demônio nunca vai entrar. É a habitação do Espírito Santo, a habitação de Deus. Todas as vezes que você dividir a sua devoção a Deus com alguns prazeres que o mundo oferece a nível de pecado, o Espírito se esfriará dentro de você.
Todas as vezes que você permitir que qualquer coisa do mundo dispute com o lugar de Deus no seu coração, você irá se esfriar. Uma das maneiras mais rápidas de você extinguir, apagar, abater o fogo do Espírito dentro de você, é tentar servir a dois senhores. Não se serve a dois senhores. Amando um, terá que odiar o outro. Aprenda uma coisa com o pastor de vocês: colocar Deus em segundo lugar é o colocar em último lugar. Infidelidade espiritual esfria o crente, esfria o cristão. Meu envolvimento com o mundo me tira a presença, me tira o fervor espiritual. Infelizmente, em um tempo que para as pessoas tudo é relativo, e tem coisas que o cristão acha que não tem nada a ver, e é nesse, não tem nada a ver, minha mente é aberta, tão aberta que o cérebro está caindo para fora. Não, sou maduro, eu manjo dos Paranauê. Gente assim está fria. E pensar assim é uma armadilha. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Escrituras, palavra de Deus, Bíblia, é ela que está dizendo. Outra coisa que me tira o fervor: pecado oculto, pecado não confessado. Leiam comigo Salmos 32, do 1 ao 5. Salmos 32, do 1 ao 5. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou, como no calor do verão. Eu acompanhei há muitos anos atrás a história de um homem casado. Ele estava na igreja frequentemente, domingo após domingo, mas o estranho é que já há algum tempo ele estava sem vigor espiritual algum. Ele estava sem frutos, sem paixão pela obra, um homem vocacionado, ordenado ao ministério. Então descobriram que esse homem tinha um caso há mais de 15 anos com uma mulher também casada. O motivo da frieza, o motivo da apatia, o motivo da falta de paixão com as coisas de Deus era o quê? Pecado escondido, pecado não confessado, ter pecado de estimação na própria vida. A Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Quase todos não é 50%, quase todos não é nem 80%, quase todos é muita gente, mas eu não quero estar nesse time. Eu não quero ter o meu amor esfriado. Eu não quero ter o Espírito Santo apagado dentro de mim por causa de pecados não confessados, por causa de pecado de estimação. Não precisa abrir, mas no Salmo 51:11, Davi, quando confessa o seu pecado, ele diz assim: não me expulsas da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito. Davi tinha visto o rei Saul perder a unção, perdeu o fogo do Espírito, por causa da sua desobediência.
E porque Davi assistiu aquilo, ele não queria aquilo para ele. Quando eu vejo pessoas que queimavam em Deus no passado, e hoje não queimam mais por causa do pecado, o meu sentimento é de nunca passar pelo que essas pessoas passaram. Deve ser horrível servir a Deus sem fervor. Deve ser horrível não sentir o coração pegando fogo pelo Espírito Santo de Deus mais. Deve ser muito triste. Se você não está pegando fogo mais, você está em estado de vegetação. Você precisa ressuscitar essa manhã. E quando eu falo de apagar o espírito, eu não estou falando de você perder a sua salvação. Eu não estou falando nem de você perder o Espírito Santo. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo se apagar, se o Espírito Santo se esfriar dentro de nós, esse esfriamento do Espírito vai transparecer na nossa vida cristã. Nós até continuaremos congregando, indo à célula, dando a paz do Senhor para os irmãos, continuaremos crendo na volta de Jesus, crendo na nossa própria salvação, mas em contrapartida, seremos crentes apáticos, lentos, sem conseguir testemunhar para o mundo uma fé vitoriosa e triunfante. Nessa ceia de hoje, Deus está nos dando a oportunidade de consertarmos as nossas vidas com o Senhor. Precisamos voltar a queimar. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos, como igreja, recuperar o vigor, o zelo, a paixão. É o apelo que eu faço para esses dias. Os dois sacramentos mais importantes, deixados para a igreja do Senhor, é o batismo e a ceia. A diferença é que o batismo é uma só vez, e a ceia, constantemente. No batismo, eu sou perdoado dos meus pecados, recebo a salvação, isso está resolvido. O preço foi pago. Só que eu continuo na terra. E continuo pecando, embora eu seja salvo. Aí nós temos a ceia, para participarmos constantemente. E através dela, principalmente, eu continuar me arrependendo dos pecados que eu ainda cometo. Da frieza que está instalada dentro de mim. Meu clamor para a igreja no Brasil é que a igreja no Brasil volte a queimar. É que você, crente que está frio, volte a queimar. Porque se você já queimou um dia, isso prova que você tem potencial para queimar de novo. Se você já pegou fogo, há potencial de pegar fogo de novo. Há esperança para você. Ainda há esperança. Desperta, ó tu que dormes. Levante entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A igreja de pé, por favor. Os diáconos podem se posicionar, por gentileza. Os ministros de adoração também. Você consegue falar com Deus?
sem depender de uma voz microfonada te guiando, sem depender do solo de um instrumento, ou de uma música bem cantada, você consegue meditar no que você ouviu? Você consegue ser humilde o suficiente para reconhecer que você está frio, talvez? Um coração contrito e quebrantado, ó Deus, não rejeitará. Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso. Enquanto os diáconos vão distribuir os elementos da ceia, você vai estar com os olhos abertos, mas você vai receber os elementos, ao mesmo tempo meditar no que você ouviu, e você vai adorar o Senhor com essa canção. Cante para Ele. Sujo e perdido eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu Salvador, serei para sempre teu. Meu libertador, serei para sempre teu. Limpo e resgatado, o teu amor, tua cruz. Diga isso pro Senhor, meu irmão. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus. Meu Salvador, serei para sempre teu, Jesus. Cante isto. Meu libertador, serei para sempre teu. Diga, meu Salvador, meu Salvador, serei para sempre. Meu libertador, serei para sempre.
no dia do batismo, você foi livre da condenação do pecado. Mas nós não fomos livres ainda da presença do pecado. Por isso que o crente precisa viver santificação. E sendo assim, um dia possamos viver o processo da glorificação. Um dia não existirá mais a presença do pecado. Mas enquanto isso, nós iremos caminhando e santificando, para louvor e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que enquanto ainda exista a presença do pecado, sigamos nos fortalecendo através de momentos como este agora. Estamos na comunidade dos santos, em comunhão, ceando, celebrando a ceia memorial, até que Ele venha. Até que Ele venha, até que Ele venha. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos do pão. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Tomamos do cálice. Meu Salvador, serei para sempre. Levante as suas mãos, adore, adore. Meu libertador, serei para sempre. Meu Salvador, serei para Levante as suas mãos ao Senhor e diga a Ele: eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, com sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu aleluia. Glória a Deus. Podem se assentar. Vamos passar alguns recados. Estamos em tempo ainda.
Escola Bíblica, amanhã às 8 horas, estudos maravilhosos. Tem tido escola, o pessoal sai de cabeça quente, e eu gosto, porque vão correr atrás, para entender melhor, para saber melhor. Escola Bíblica é para isso, querido. Eu falei com José Augusto, que na escola bíblica, você confronta os consolados e consola os perturbados. Próximo. Vem aí em janeiro, capacitação ministerial. Tema, igrejas vivas. Prioritariamente para pastores e líderes. Porém, todos podem participar. Amém, queridos? Todos podem participar. Vem pastores de toda a BH, e vai ser em 4 segundas-feiras. E quarta-feira que vem nós vamos divulgar quem serão os ministros, tá bom, gente? Vai ser uma grande bênção. Precisa fazer inscrição a partir de amanhã. Próximo. Escola de pastores. Ministério pastoral em termos práticos. Duração 1 ano e início de fevereiro de 2022. Interessados que são vocacionados, pastores já em exercício, podem nos procurar, será uma grande bênção. Temos mais um. Vigília anunciar. Amém, queridos? Você recebeu a palavra hoje? Amém? Então você vai provar vindo na vigília, tá bom? Vai ser dia 17, próxima sexta-feira, começa 23 horas. Será um tempo de muita busca, de muita adoração, e onde também iremos ouvir a palavra de Deus. Temos o último, se eu não me engano. Só esse? Amém. Vamos ficar de pé? Levante suas mãos, vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor. Exaltado seja o teu santo nome, glorificado seja o Senhor, toda honra, toda glória seja dada a ti. Obrigado por cada momento deste culto, obrigado pela abertura deste culto, obrigado pelas orações feitas neste culto. Obrigado pela oportunidade de dizimarmos, ofertarmos. Obrigado pela palavra. Obrigado pela ceia. Obrigado pelos louvores. Obrigado, exaltado, glorificado seja o Senhor. Que manhã abençoada. Que manhã cheia do teu poder. Que manhã ungida. A tua presença, ela é palpável aqui entre nós. Como nós te agradecemos. Nós não somos dignos, nós não merecemos, mas a tua graça nos alcançou, o teu amor nos alcançou. Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Com as suas mãos levantadas, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso poderoso e soberano Deus, que as doces comunhões do Espírito Santo, seja sobre sua vida, sobre sua casa, seu ministério, não só hoje, mas para todo sempre. Vão em paz e que Cristo os abençoe.